Rússia pode levar o mundo a um cenário muito mais perigoso que a crise dos mísseis nos anos 60 se bombardear a Ucrânia com armas nucleares. O título da notícia já é bastante longo, não é? Mas podemos entender isso melhor. Olá, seja bem-vindo ao Período Histórico, o canal que comenta notícias do momento à luz da história. O meu nome é Fernando Vieira e se esse conteúdo faz sentido para você, se você gosta desse tipo de vídeo, não perca tempo, se inscreva no canal, clica no botão que aparece aí no cantinho da tela para que você não perca os próximos vídeos, beleza? Pessoal, vamos entender então um pouquinho melhor essa notícia que saiu no site do G1. Vocês devem saber que depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, o mundo acabou sendo marcado por uma ordem bipolar, em que duas grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial acabaram por criar grandes áreas de influência ao redor do mundo e passaram a disputar nas décadas seguintes a hegemonia em termos diplomáticos, mas também em termos ideológicos, em termos até mesmo militares em nosso planeta. Essas duas potências são, de um lado, os Estados Unidos da América e, do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não se resumia à Rússia, mas que a Rússia era a principal dessas repúblicas soviéticas que formavam essa união, esse Estado socialista de inspiração marxista. Pois bem, e ao longo das décadas, principalmente a partir dos anos 50, em que essa rivalidade se tornou mais aflorada, mais intensa, cada uma dessas potências passou a desenvolver uma corrida armamentista, isto é, uma competição na criação, no desenvolvimento de um arsenal bélico, ou seja, um arsenal de guerra, que fosse capaz, na eventualidade de um terceiro grande conflito mundial, poder derrotar o seu principal adversário, Estados Unidos derrotar a União Soviética e vice-versa, e também os seus principais aliados, o chamado bloco capitalista, liderado pelos americanos, e o bloco comunista ou socialista, liderado pelos soviéticos. Pois bem, e junto com essa corrida armamentista, havia também uma corrida espacial, o acesso às tecnologias das viagens espaciais, a exploração da órbita da Terra, também ganha força a partir dos anos 50, e aí é uma competição mesmo. Ainda no final dos anos 50, a União Soviética lança o primeiro satélite, o Sputnik, que orbita o nosso planeta. No iniciozinho dos anos 60, a União Soviética vai lançar o primeiro cosmonauta ao espaço, o militar Yuri Gagarin. E apesar dessa liderança inicial nas grandes conquistas espaciais soviéticas, no finalzinho dos anos 60, os americanos vão tomar a dianteira, levando pela primeira vez o ser humano à Lua, certo? Mas além disso, como eu falei, havia também disputas geopolíticas. Então, tanto a União Soviética como os Estados Unidos apoiavam, direta ou indiretamente, e patrocinavam também movimentos que pudessem, de um lado, derrotar governos ou movimentos socialistas e criar regimes alinhados ao bloco capitalista, e, de outro lado, também derrotar movimentos ou substituir regimes alinhados com o bloco capitalista por regimes, por governos alinhados ao bloco socialista, alinhados à União Soviética. E em 1959, bem aí no auge dessa corrida espacial e armamentista, Cuba, uma ilha que havia sido colônia espanhola e que está ali nas franjas do litoral da Flórida, que é parte dos Estados Unidos, um movimento armado revolucionário toma o poder em Cuba. Inicialmente, esse movimento não se declarava uma revolução marxista, mas pouco depois, 2 anos depois da vitória da Revolução Cubana, o seu principal líder, Fidel Castro, junto com Che Guevara, também outro líder dessa revolta, assumem que o novo regime cubano é um regime marxista, socialista, e está alinhado à União Soviética. Então, ora, isso já cria para os Estados Unidos uma grande tensão, que é o fato de ter na União Soviética, ou melhor, o fato de ter
nas franjas do litoral americano, nas franjas ali da Flórida, no Mar do Caribe, a União Soviética tem uma espécie ali de ponta de lança, uma base de apoio para uma possível, e naquela época considerada provável, quase que iminente, ação militar contra os Estados Unidos, contra o território americano. E essa impressão ela vai se tornar quase que uma certeza de curtíssimo prazo, quando, em 1962, numa época ainda sem Google Maps, numa época em que nem havia internet como nós conhecemos hoje, em que a exploração do espaço estava ainda começando, mas mesmo naquele período, aviões de reconhecimento de espionagem americanos identificam que em território cubano há mísseis soviéticos com capacidade de lançamento sobre o território americano e uma grande capacidade destrutiva. Não vamos esquecer também que o grande medo da humanidade durante essa corrida armamentista que marcou essa ordem bipolar, essa guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, era o disparo de uma guerra nuclear. Todo mundo havia visto já o grande estrago causado pelas bombas atômicas lançadas pelos americanos sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que finalizaram com a guerra, a rendição do Japão em 1945. Então imaginem isso multiplicado por dezenas, centenas de bombas, poderia significar o fim da civilização humana, da espécie humana no nosso planeta Terra. E em 1962, quando os Estados Unidos descobrem essa base de lançamento de mísseis soviéticos em Cuba, os Estados Unidos exigem a retirada dos mísseis, a União Soviética inicialmente nega a retirada desses mísseis, os Estados Unidos lançam um bloqueio naval contra a ilha de Cuba, ao passo que a União Soviética está enviando navios militares para Cuba. Então, durante algumas horas, durante poucos dias, o mundo literalmente prendeu a respiração, tendo aí o medo da iminência de uma guerra nuclear. Houve uma grande comoção internacional, ações geopolíticas aqui e ali, até que finalmente o líder da União Soviética da época, Nikita Khrushchev, comunicou a sua disposição em retirar os mísseis de Cuba, desde que os Estados Unidos também retirassem mísseis localizados em países aliados na Europa que eram capazes de atingir aliados soviéticos na Europa Oriental. Então, mísseis americanos na Itália e na Turquia foram retirados, ao passo que os mísseis soviéticos em Cuba também foram retirados da ilha vizinha do território americano. Então, mesmo isso tendo passado, não tendo gerado aí um conflito nuclear, permanece e sobrevive essa memória da crise dos mísseis como o grande momento ao longo do século XX em que a Guerra Fria mais chegou próxima de se tornar realmente uma guerra quente nuclear, que era o grande temor da humanidade que inspirou livros, filmes, trabalhos de ficção científica. Agora, falando rapidamente sobre a notícia lá do G1, a Rússia pode levar o mundo a uma crise? Pode não. É claro que se a Rússia lançar uma bomba nuclear sobre a Ucrânia, isso aí vai fazer a crise dos mísseis parecer uma fichinha perto do que viria a acontecer. A gente espera que não, né? Torcemos que isso não aconteça. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa que nós tivemos hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar nas suas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!